Olá pessoal, amigas e amigos, conectadas e conectados no canal A Mil por Hora, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira, onde a gente traz uma recordação, um fato marcante da história do esporte motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. E mais do que nunca é no Brasil o assunto do TBT desta quinta-feira, porque diz respeito ao Grande Prêmio do Brasil, ao Grande Prêmio de São Paulo, agora tem essa nomenclatura, mas para sempre será o Grande Prêmio do Brasil, organizado pela primeira vez em 72, só saiu do calendário na pandemia em 2020, voltou em 21, tem um contrato aí longuíssimo, espero que seja cumprido, e vamos embora porque assunto não falta nessa quinta-feira. Primeiro roda a vinheta, depois a gente volta para contar qual é o mote do TBT dessa quinta-feira. Partiu! Roda a vinheta! Muito bem, pessoal, eu sou o Rodrigo Mataro, comandante desta nave louca. Você já chega dando voadora no like, deixa aquele talento, tá? Aquele joinha bacana para mostrar o seu engajamento. Inscreva-se no canal, faça parte do clube de membros, siga-nos nas nossas redes sociais que estão aí, ó, no rodapé. E você pode também colaborar com o Pix, porque nós é chique. Pix no QR Code, nós é chique, meu irmão. Tá pensando o quê? Que a gente não vai deixar de ter QR Code aqui para você que está me vendo na sua televisão, na sua TV de tela plana, né? Aquela TV bonita, aquela 4K maravilhosa, onde você joga o YouTube, né? Para poder assistir todo o nosso conteúdo do A Mil por Hora. Mas também computador, tablet, celular, o que você quiser, tem o Pix aí para você colaborar. Qualquer valor é bem-vindo para ajudar também a pagar as nossas transmissões. Olha, em 7 e 8 de dezembro voltam, hein? Não estão terminadas, 2024, 2025, porque vai ter o Ásia Le Mans Series começando com a rodada dupla de Sepang na Malásia, 7 e 8 de dezembro, tá? Encontro marcado aqui no A Mil por Hora, claro, treino classificatório também. Tá pensando o quê? A gente vai trazer o pacote completo. Muito bem, falei que o assunto do TBT era GP do Brasil. E existe uma corrida, eu sei que não é data redonda, mas tem uma prova que é do folclore do Grande Prêmio do Brasil, porque tudo indica que foi graças a ela que a Fórmula 1 saiu de São Paulo pela primeira vez para ir para o Rio de Janeiro, para vir para a minha cidade, que não tinha autódromo, até justamente aquele ano de 77. O autódromo de Jacarepaguá, o autódromo do Rio de Janeiro, tinha sido desativado lá por 70, 71, tido uma ou outra corrida regional, parece que teve uma prova do que seria um embrião da Stock Car, e foi uma prova disputada no antigo autódromo da Guanabara, ainda era o estado autônomo da Guanabara, e consta que praticamente no mesmo terreno nasceu o autódromo de Jacarepaguá, que foi inaugurado em 77 com uma prova de Super V que o Alfredo Guaraná Menezes venceu. Meses antes da prova da Super V, da Fórmula Volkswagen 1600, que aconteceu no Rio, e depois teve uma outra corrida para a homologação da pista para receber o Campeonato Mundial de Fórmula 1, foi também uma prova de Super V, esta extra-campeonato, foi realizado o GP do Brasil de 77, que era, pelas minhas contas, o sexto da história da pista de Interlagos, como sede da prova brasileira. Em 72 foi uma corrida extra-campeonato, ganha por Carlos Reutemann, com o Brabham Lobster Claw, o Pata de Lagosta. Emerson ganhou em 73 e 74, o José Carlos Patti, o saudoso Moco, que dá nome hoje ao circuito paulistano, venceram em 75, e Lauda venceu o GP do Brasil de 76 com a Ferrari. Foi o último, inclusive, disputado com os carros usando os periscópios acima do Santo Antônio, né, como tomada de ar do motor, mas acima do arco de proteção da cabeça, o chamado Santo Antônio, da roll bar, a barra anticapotagem. Os carros ainda tinham periscópio até antes de maio de 76. Isto posto, na sexta edição do GP do Brasil de 77, tinha sido providenciada a troca do asfalto do autódromo de Interlagos em alguns pontos da pista. Mas tinha sido feito um recapeamento talvez não muito bom. E claro, foram para jogo um calor infernal. Vocês pensam que é só no Rio que tem calor no verão? São Paulo também tem. Claro, não era tão infernal quanto é aqui, na cidade maravilhosa.
Mas em São Paulo também é quente. E claro, janeiro, temporada sul-americana, abrindo o campeonato. Argentina, primeira prova, depois de ter ficado um ano fora. E o Brasil sendo a segunda corrida. E vínhamos de uma etapa onde George Scheckter tinha vencido com o Wolff. Uma equipe estreante, ganhando uma corrida de Fórmula 1, coisa que era raro acontecer. E continua sendo. Só o Button ganhou com a Brown, que era uma equipe estreante, e a Alfa Romeo, na primeira corrida inaugural com Farina, e a Mercedes, no GP da França de 54, naquela campanha maravilhosa dos Flashes de Prata, de 9 vitórias em 12 participações apenas do W196. E para o Grande Prêmio do Brasil de 77, com 22 carros inscritos, James Hunt fez a pole position, para uma prova que teria 40 voltas pelo circuito de quase 8 km de extensão. Transmissão do Brasil feita pela TV Globo, com narração do Luciano do Vale, comentários do Ciro José, porque o Reginaldo Leme ainda não era da emissora, era do jornal O Estado de São Paulo, e reportagens de J. Ávila, quem diria, J. Ávila, o repórter da transmissão. E aí o Patti deu uma tremenda queimada de largada, Mário Patti, que era o diretor de prova, meteu a famosa vista grossa e deixou correr. O Patti largou super bem, já na curva 3 do saudoso Autódromo de Interlagos, da pista completa, já era o líder da corrida, e ele ponteou por 6, 7 voltas, até perder o bico do Brabham, ter um radiador furado e perder um caminhão de voltas, perdeu acho que 5 durante a prova. E aí, com o calor e com a passagem dos carros em pontos críticos do circuito, especialmente no contorno da curva 3, o asfalto começou a se despedaçar. E aí o primeiro piloto que vai na 3 e vira vítima da curva é o Jochen Mass, mas porque o piloto alemão da McLaren pegou o óleo deixado, o rastro de óleo deixado pelo motor do Wolff do George Scheckter, que quebrou com o calor paulistano. E nisso veio de roldão o Clay Regazzoni e o Ronnie Peterson, os 3 primeiros que abandonariam na curva 3. Não obstante, logo depois quem bate? O gorila de Monza, Vittorio Brambilla, que estava atrasado. E aí continua o rosário de quebras, mais pilotos vão tendo problemas, alguns com falhas mecânicas, como foi o caso do Johnny, também do irmão dele, do Ian, do Larry Perkins, do Alex de Gibeiro, do Mário Andretti, que andou bem com uma Lotus, que tinha se acidentado na véspera do GP Brasil, se incendiado, e quem refez a pintura do carro foi Cid Mosca, e o Colin Chapman pagou em espécie pelo grande trabalho que o Cid Mosca fez de pintura do Lotus 78 do velho Mário. E isto posto, a corrida foi tendo um abandono atrás do outro, e mais outros carros bateram na curva 3. Patrick Depailler com a Tyrrell, Jacques Lafitte e o Moco bateu também, só que não na 3. Mas durante a prova, 5 voltas atrasado, no afã de tentar descontar uma diferença, se acidentou. Foram 8 carros que bateram, 7 na mesma curva. 7 pilotos bateram na mesma curva. E aí a corrida tinha um desenho mais ou menos definido na altura da 34ª, 35ª volta, com o Reutemann despencado na frente do James Hunt. O Tom Price se aproximando do Hunt para fazer a ultrapassagem, BUM! Estourou o motor do Shadow. Faltavam 7 voltas para o final e só havia 9 carros na prova. Depois bateu o Moco. Aí ficaram apenas 7 carros para terminar o GP do Brasil de 1977, sendo que desses 7, apenas 3 completaram o total da distância de 40 voltas, que foram o vencedor Reutemann, que ganhava pela segunda vez o Grande Prêmio do Brasil, do total de 4 vitórias dele, 2 em São Paulo, 2 no Rio, ele venceu a corrida de 77, a primeira vitória oficial de Elole. Em segundo lugar chegou o Hunt, 10 segundos atrás do Reutemann. Lauda, que largou mal para burro, fez uma corrida discretíssima, correu para chegar, o famoso correu para terminar, e olha como esses pontos depois faria a diferença mais à frente. Lauda foi terceiro colocado, e eram poucas corridas desde o grande acidente dele no Nürburgring, o retorno dele muito corajoso no GP da Itália, a saída intempestiva dele da corrida de Fuji, dizem que por paura, por medo,
Enfim, o Lauda tinha as suas razões, né? E fisicamente ele não estava apto, completo, para correr aquela prova. Emerson Fittipaldi conseguiu chegar na 4ª posição, mas tomou uma volta do Reutemann. Gunnar Nilsson, que estava na Lotus, foi o 5º colocado, tendo feito uma corrida de recuperação depois de ter caído para último na primeira volta. E Renzo Zorzi, piloto italiano da Shadow, foi 6º colocado. Mas assim, de uma maneira muito cruel. Porque tinha uma disputa entre ele e o Ingo Hoffmann. O Ingo conseguiu ficar várias voltas à frente do Renzo. E faltavam 18 voltas para o final. O Renzo passou o Ingo Hoffmann. E o alemão tentou ainda ultrapassar o piloto italiano, só que furou um pneu do Copesuca. E aí o Ingo terminou a corrida 2 voltas atrasado em 7º. Vejam, se houvesse mais uma quebra, se quebra o Gunnar, ou quebra o Emerson, ou Lauda, enfim, o alemão tinha feito ponto. Mas ele andou na frente do Zorzi. E é cruel isso, porque foi a última corrida do Ingo na Fórmula 1. Nunca mais a Copesuca deu oportunidade a ele. O Ingo se estabeleceu na Fórmula 2 europeia, foi correr para Ron Dennis, foi andar na Project 4 2 anos, ambos com o Ed Shearer como companheiro de equipe. Fez provas muito boas pela equipe do Ron, mas como já tinha malogrado o plano da Project 4, como era Rondel, na época da crise do petróleo, quando a equipe era Rondel, já tinha malogrado o primeiro projeto do Ron Dennis de chegar à Fórmula 1, quando o Ron consegue em 81, com a McLaren, o Ingo já estava na Stock Car. Não se sabe se terá sido a decisão mais sensata da carreira, pelo menos em 79 não era, não parecia, mas depois quando você vê que o cara ganhou 12 campeonatos na principal categoria brasileira, aí o buraco é muito mais embaixo. Mas é uma pena que o alemão não tenha pontuado na sua corrida caseira, ele que tinha estreado em 76 com o FD03 e feito uma boa impressão. Fez uma corrida sem erro, o carro do Moco muito problemático naquela prova, o do Emerson mais ainda, com problema de um problema de corte de parte elétrica, né? Trocaram todo o chicote elétrico do carro do FD04, depois dele ter feito uma classificação extraordinária. E aí o jogo virou em 77, quando o Emerson faz uma classificação discretíssima, largando da 8ª fila do grid, em 16º, ele consegue terminar em 4º. Salvou pontos importantes para a Copesuca no começo do ano, pontuou no Brasil, pontuou na Argentina, pontuou em Long Beach, e aí só voltaria a pontuar em Zandvoort, no GP da Holanda, depois de ter sido desclassificado de 2 corridas, né? O Emerson acabou ficando fora de 2 provas naquele campeonato, que foram, primeiro, Hockenheim antes de Zandvoort, e Monza depois de Zandvoort, e a Copesuca não participaria do GP do Japão. Foi uma temporada difícil, a de 77, foi o último GP que o Moco disputou no Brasil, foi a última prova do Tom Pryce, antes de sua morte trágica em Kyalami, também foi o último GP do Moco. O Renzo Zorzi também faria suas últimas corridas na Fórmula 1. Realmente aquele GP do Brasil de 77, ele é meio que um turning point na carreira de muita gente. O Renzo saiu da Fórmula 1 depois do GP da África do Sul, o Tom morreu, o Moco morreu dias depois da corrida sul-africana, veio o Hans Stuck, que estava em Kyalami correndo com a March. Então foi uma série de coisas acontecendo naquele ano, e essa corrida do Brasil tinha 4 pilotos, né, do país: Moco, Ingo, Emerson e Alex Gigebeiro, correndo com o Martin, patrocinado pela equipe Hollywood. Pois é, gente, o GP do Carmageddon de 77, vocês viram aí as imagens, 7 carros na curva 3, e por causa da falta de segurança do traçado paulistano, a FIA negou-se a levar a corrida para Interlagos em 1978, autorizou a entrada do Rio de Janeiro como sede. Em princípio haveria um revezamento, mas depois Interlagos foi tirado do calendário, voltou em 79 na prova que Jacques Laffite ganhou, voltaria em 80 na corrida vencida por René Arnoux, e de 81 até 89 Jacarepaguá foi sede do GP do Brasil, tendo sido posta por terra a história do revezamento entre os 2 traçados, onde Interlagos historicamente ficaria com os anos pares, Jacarepaguá com os anos... Interlagos com os anos ímpares, desculpem, Jacarepaguá com os pares, ou seja, teria sido o GP do Brasil de 80 no Rio de Janeiro, não foi, e ficou de 81 a 89, com vitórias do Reutemann, do Prost, depois do Tapetão, porque na pista foi o Piquet em 82, do Nelson em 83, do Prost em 84 e 85,
do Piquet em 86, do Prost em 87, em 88 e do Mansell em 89. O Senna só venceu o GP do Brasil em Interlagos e 2 vezes em 91 e 93. E olha, devo dizer o seguinte, na véspera, né, da toda a atividade de pista do GP de São Paulo, né, como se chama o Grande Prêmio do Brasil, já desde algum tempo, desde 2022, eu digo o seguinte: como é bom ver a corrida brasileira sendo decisiva para o rumo de um campeonato. Não é chegando aqui com a categoria já decidida, com um campeão antecipado de várias provas, uma prova... Interlagos a gente sabe que sempre oferece corrida boa. É raro ter uma corrida ruim em Interlagos, apesar de terem modificado a pista, praticamente cortado metade dela. Mas ainda é um traçado old school, e pista velha que faz corrida boa, já dizia a minha querida colega Alessandra Alves, que faz comentários para a Band News FM de Fórmula 1. Então, é necessário dizer que, com o campeonato ainda indefinido, com o Verstappen provavelmente tendo que largar do fim do grid por troca de componentes, com o Lando Norris sendo obrigado a cortar a diferença, que é de 47 pontos, com Charles Leclerc e Carlos Sainz mostrando que a Ferrari está mais viva do que nunca, e a Ferrari, ó, só de olho no título mundial de construtores que ela não tem desde 2008, e o Leclerc matematicamente ainda com chances, embora bem remotas, e Piastri, fora Hamilton, fora Russell. Gente, é uma corrida para ter ingredientes assim incríveis, para a gente ter um Grande Prêmio de São Paulo para ser histórico. E tomara que a gente vá para 3 etapas finais, Vegas, Lusail e Abu Dhabi, preferencialmente com um jogo limpo entre o Verstappen e o Lando Norris. Lamentavelmente a gente sabe que o holandês de vez em quando joga bem pesado e sei lá se alguém vai ter que fazer justiça com as próprias mãos ou com o próprio carro. Mas eu não queria que isso acontecesse, mas se tiver que fazer, façam, né? Então é isso, galera. GP de São Paulo promete demais e a corrida de Interlagos de 77 foi o mote do TBT dessa quinta-feira. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilhe, ative as nossas notificações de conteúdo e fiquem ligados, porque nesse final de semana não tem só a Fórmula 1, tem também a decisão do FIA WEC, 8 horas do Bahrein, ao vivo no YouTube do Esporte da Band. Eu estou de volta como comentarista, não participei da transmissão da corrida de Fuji, mas retorno para a transmissão da prova do Bahrein, dou a minha palhinha nas 3 primeiras horas e nas 3 últimas também. Tá certo, galera? A gente se vê. Tchau!